Olá, amigos. Que tal? Buenas noches. Muito bem. Chamando aqui a temática do Clube de Leitores do Parque da Luz, eu estou aqui hoje para apresentar um livro a vocês que gostaria de recomendar. É esse livro aqui, A Ética de Spinoza. O título, Benedictus de Spinoza, aqui, Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Olha, é uma edição de luxo da Editora Autêntica. É um livro muito bem confeccionado. Ele é no latim e no português, ele é bilíngue. A diagramação e mesmo a construção das páginas são muito harmoniosas. E realmente parabéns já de cara pela construção, pela maneira como foi concebido, né? E melhor do que isso, né, é um conteúdo cuidadosamente elaborado e de uma tradução já bastante festejada, que é a do Tomás Tadeu, né? Experts têm analisado essa tradução e realmente visto um trabalho primoroso, né, num casamento aí, né, de uma equipe bastante cuidadosa na colocação. E isso se justifica porque é uma obra fenomenal, né? Spinoza demorou 14 anos, aproximadamente. Essa é a maturidade da sua filosofia, portanto é um livro bastante sintético, é uma leitura densa, né, carregada de muita clareza, embora tenha em alguns momentos alguns enigmas. Por conta desses enigmas, quero eu pensar assim, muita gente boa tem considerado Spinoza um panteísta, né? E para quem tem o cuidado de ler diretamente o filósofo, você vê que não procede, né? Enfim, é uma obra realmente fenomenal. E se usássemos a metáfora de uma catedral, né, eu diria que o que ele construiu é uma catedral do conhecimento, né? Porque, na verdade, ética é uma ciência, né? O que se propala por aí, é, como costume dos homens, é mais uma moral, mas ética mesmo é algo mais diferenciado, né? Então, o que acontece? Entrando um pouquinho na questão do livro, questão do tema, a maneira dos geômetras aqui se justifica porque ele utiliza a geometria, não é, como uma maneira de mediar esse conhecimento e a colocação dos axiomas que ele trabalha aqui. Ele inicia o livro com 7 axiomas, né, 7 axiomas, brevemente, são os únicos axiomas de toda a obra. Nesses axiomas ele tem afirmações, essas afirmações carecem de uma ulterior confirmação, né? Por isso o caráter apodítico dessas afirmações, nessas 7 afirmações dos axiomas. Depois ele segue com proposições, muito interessante na organização como é colocado aqui, que essas proposições são juízos prospectivos. Então, nas proposições, ele vai fazendo uma investigação, item por item, né, partindo dos axiomas. Antes desses axiomas, ele tem as definições, são poucas também. Definições no número de 8 definições. Né? Definições onde ele vai calibrando o básico, né, que são os conceitos, né, o que, por exemplo, por causa de si, o número 1, por causa de si compreendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. E por aí ele segue, né? Seguidas as proposições, o que ele examina aqui também são demonstrações, são escolhos, que seriam outros juízos. Desculpa aí, mas tocou a campainha, eu tive que atender, mas de qualquer forma,
É isso aí. Então, nós paramos ali nas proposições, não é, que você vinha falando, são juízos prospectivos, né, que são, na verdade, esses juízos prospectivos, eles vão desenvolvendo depois, através de uma demonstração, de um corolário, que são novos juízos também de caráter também prospectivo, mas que tem a ver com a proposição em si, e cabendo às vezes uma explicação. Né? Nem toda vez em cada proposição ele faz isso, né? Mas quando estritamente necessário. Por isso, o caráter bastante condensado da obra de Spinoza. Veja que esses juízos prospectivos são proposições. Então, são o conteúdo de um ato de conceber. Ele concebe, ele pensa, ele define, ele considera, ele supõe. Né? E vem seguindo isso de uma maneira bastante, poderia dizer, sistemática, né? Utilizando a geometria, inclusive. Por que a geometria? A geometria como um mediador no conhecimento. Eu vou ler para vocês aqui uma coisa sobre um trabalho muito interessante. Depois eu dou a referência embaixo do vídeo para vocês, que é, na verdade, uma citação de Platão no livro A República. Diz Platão, para vocês entenderem o que é a questão explicada da maneira dos geômetras. Suponho que sabes que aqueles que se ocupam da geometria, da aritmética e de coisas desse tipo, supõem o par e o ímpar, as figuras, 3 espécies de ângulos e outras irmãs destas, segundo o método de cada uma. Essas coisas dão-nas por sabidas, e fazendo-as como hipóteses, nenhuma palavra, nem a si, nem aos outros, consideram mais necessário prestar conta, como se fossem evidentes a todos, e partindo destas, e passando ao que resta, caminhando coerentemente, atingem o que tinham se proposto a alcançar. Essa é a pegada do Spinoza. Tá? É exatamente isso. E tem mais uma coisa aqui. Da mesma forma, né, geômetras, aqui se referindo às matemáticas, mas mais um pouquinho para consolidar, para você ver o modo, a maneira dos geômetras. Diz Platão, servem-se de figuras visíveis e fazem raciocínios sobre elas, pensando não nelas, mas naquilo com que se parecem. Raciocinam com respeito ao quadrado mesmo e à diagonal mesmo, mas não ao quadrado, à diagonal ou àquela que desenham, e, semelhantemente, quanto às outras figuras. Estas mesmas que estão fazendo ou desenhando, das quais as sombras e imagens na água, eles usam agora como imagens, buscando ver aquilo mesmo que alguém não pode ver exceto pelo pensamento. Pois bem, é de caráter reflexivo. A obra de Spinoza tem esse caráter reflexivo. Então, recomendo a todos que estudem ou leiam de formas a aprofundarem-se um pouco nisso que nós chamamos experiência. A questão da substância em Spinoza, e é o que enfatizo aqui, né, é o que é enfatizado nas maiores religiões monoteístas, né, e também nas maiores filosofias, vamos dizer assim, que é o caráter não dualista. Como eu disse a vocês, Spinoza foi muito mal compreendido, né, por muita gente boa, inclusive. Mas o que justificaria chamá-lo de algo descabido como panteísta? Não é.
o panteísmo nega a transcendência. E negando essa transcendência, afirma apenas a imanência de Deus em todas as coisas. Bem, nega uma coisa e afirma outra. Spinoza não faz isso. Lendo cuidadosamente Spinoza, você não vê absolutamente nenhum traço desse ponto. Tá? O caráter de substância de Spinoza é chamado monista, porque ele admite apenas uma substância no universo. Pode chamá-la de Deus se quiser, não importa, né? Mas a partir desse ponto, digamos assim, somos infinitos atributos e são os infinitos atributos e modos que essa substância tem que fazem com que no caráter experiencial nós tenhamos a nossa identidade, né? A minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa, as coisas todas que nos rodeiam. Eu diria que de maneira muito esclarecedora o que Spinoza escreve está contido no discurso do apóstolo Paulo no livro de Atos, no capítulo 17, onde ele cita um poeta grego, né, que, finalizando seu discurso, ele diz, em Deus, mais ou menos assim, em Deus nós nos movemos, existimos e temos o nosso ser. Pois bem, essa afirmação de unidade, Spinoza realmente consolida dentro da obra dele. Outra coisa é a questão do dualismo também. Spinoza não é um dualista. Pelo contrário, afirmando essa unidade de substância, ele execra qualquer possibilidade de separação. Tanto que, nesta separação da substância, já caracteriza uma abstração. Tá? Esse é um conceito de abstração dentro de Spinoza. Então, a questão do dualismo afirma a transcendência e nega a imanência. Digamos, ao contrário do panteísmo, né? Estabelecendo uma separação entre Deus e o mundo. Né? Bom, o monismo, ele afirma tanto transcendência como a imanência de Deus no mundo, proclamando uma distinção entre causa e efeito, mas não uma separação entre elas. Tá? Então, é uma posição muito esclarecida, tá? E bastante delicada. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai percebendo que o que se vê dentro, inclusive, dos evangelhos tidos como uma filosofia, por que não? Como a filosofia, eu diria, né? Você não vê esse dualismo, tá? Essa separação. Você não vê isso, muito pelo contrário. Os grandes embates dentro do evangelho de Cristo com os religiosos é exatamente no sentido oposto. Né? Eu e o Pai somos um. Né? Nós somos irmãos. Né? Enfim, nesse sentido, todas as grandes filosofias e religiões são visceralmente monistas, nesse sentido exposto, né? Sem acentuar o Evangelho. Embora as teologias eclesiásticas sejam em geral dualistas e favoreçam explicitamente esse dualismo, com o objetivo de evitar o panteísmo. Então, para evitar um mal, né, utiliza-se outro. Pois bem, eu diria que altamente importante, é uma obra fundamental e gostaria de deixar aqui para vocês um motivo de leitura, até porque ele parte a algumas definições do que são as afecções, que são realmente maravilhosas.